tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Grande recado dessa Semana Santa: Jesus vive, que a religião do terceiro milênio vem defendendo há décadas. Agora, como nós podemos entender esse significado na Semana Santa e o que a Páscoa representa nos dias de hoje? Muitas questões chegaram acerca desse assunto, da crucificação e a ressurreição de Jesus. E hoje, quem nos ajuda com as respostas é o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão João Carlos de Carvalho. Bem-vindo, Deus está presente. Obrigado pela oportunidade, Juliana Bortolin. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos a toda a audiência com esse recado do Mestre Divino, que é o recado de vida e não de morte. Exato. A gente começa com uma pergunta de João Henrique Leite, morador de Manaus, Amazonas. Aliás, são várias questões. Ele comenta assim: Jesus passou pela crucificação para nos livrar dos nossos pecados e erros. Por que, passados tantos séculos, nós ainda vivemos tantas desigualdades e sofrimentos? Quando iremos de fato aprender a aplicar as lições do Cristo e alcançar uma vida de maior igualdade social? O que a Páscoa representa nos dias de hoje? Obrigado, meu irmão João Henrique. As suas dúvidas, os seus questionamentos nos permitem promover várias reflexões sobre as extraordinárias lições de Jesus e o quanto elas impactam positivamente, de maneira muito significativa, para que a gente possa alcançar esse bem-estar coletivo, social. Há ainda um pecado do qual a gente precisa definitivamente se afastar e que o irmão Paiva denuncia ele numa página que a gente vai trazer na sequência, João, e que é importante a gente ficar atento, ficar muito antenado, porque não basta apenas nós sermos livres do pecado. É necessário, é urgente que possamos nos afastar constantemente do erro, nos desvencilhando de tudo aquilo que nos provoca o sofrimento individual e coletivo. Mas, de imediato, então, eu já vou recorrer a essa página do irmão Paiva, sobre a qual eu me referia. Consta de seu livro, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. Eu estou com a edição de número 200 em minhas mãos. O irmão Paiva, na página 78, ele nos traz o subtítulo Não há política sem amor solidário. E após destacar o fato de que Jesus derramou o seu sangue para o nosso resgate e registrar até mesmo a passagem do Apocalipse Redentor, capítulo 1, versículo 5, pelo seu sangue, Jesus nos libertou dos nossos pecados. E aí, irmão Paiva, então, no referido subtítulo, ele assim escreve: Como? É o seguinte: dizer que Jesus nos libertou dos nossos pecados significa asseverar também que o Divino Mestre nos deixou um roteiro doutrinário excelente para a nossa vitória. Ao seguirmos esse sagrado estatuto, com verdadeiro espírito de caridade e de justiça, nos transformaremos no esteio de nossos semelhantes na terra. Porquanto, não há pecado maior do que a ausência de amor solidário para com os cidadãos ou cidadãs de cada país. Eu quero, João, destacar aqui 3 pontos dessa riqueza da literatura que o irmão Paiva nos traz, quando ele destaca que Jesus, quando nos liberta dos nossos pecados, significa construir também essa reflexão de que ele nos deixa um roteiro doutrinário excelente para a nossa vitória. Então, Jesus nos permite um guia, um mapa, uma direção diante dos seus próprios exemplos. Não é apenas a gente se vangloriar pelo fato de que Jesus levou com ele os nossos pecados. Ele nos ofereceu uma direção. Que caminho a gente deveria, como deve, percorrer, evitando outros sofrimentos e nos libertando daqueles pelos quais a gente já está passando. O outro ponto é que o irmão Paiva nos diz que quando a gente segue esse roteiro, esse sagrado estatuto,
com o espírito de caridade e de justiça, nos transformaremos no esteio de nossos semelhantes na terra. Quer dizer, a gente se transforma num pilar, numa sustentação. A gente acolhe, a gente socorre, porque já conseguimos fazer isso com a nossa própria caminhada, ainda que estejamos em meio a tantas dificuldades, mas compreendendo a postura do Cristo, como Ele agiu e como Ele agiria se estivesse em nosso lugar, nós aprenderemos, portanto, a socorrer aqueles irmãos que sofrem tanto quanto nós. Olha que importante é essa trajetória. E o outro traz justamente aquilo sobre o qual a gente destacava no início das nossas palavras. Não há pecado maior do que a ausência de amor solidário para com os cidadãos ou cidadãs de cada país. Porque a ausência desse amor, o maior dos pecados, como denuncia aqui o irmão Paiva, reflete justamente no que você aqui traz nas suas colocações, João Henrique. A desigualdade, os sofrimentos, a miséria, a falta de oportunidades, não é? O esmagar das minorias e tantos outros tipos de sofrimentos sociais pelos quais a humanidade vem passando, justamente pela ausência desse amor solidário tão necessário para a convivência nossa em sociedade. Olha como é importante a gente se atentar para esses exemplos de Jesus, permitindo-nos um olhar diferente para nós próprios, para nós mesmos, e observarmos nessa sequência do Calvário do Cristo, a sua ressurreição e a promessa de sua volta, o quanto Jesus nos ama e quer que nós vençamos todas essas situações. E aí nós vamos desencadear na sua última pergunta que você faz aqui sobre o que a Páscoa representa nos dias de hoje. A Páscoa do hebraico, né, o termo que significa passagem no Antigo Testamento, representando a libertação do povo judeu do cativeiro egípcio e a passagem famosa pelo Mar Vermelho. E no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, a partir de Jesus, ganha um novo significado com a passagem da morte para a vida, no emblemático momento da ressurreição de Jesus. E o líder da religião do terceiro milênio, em seu artigo A Mensagem do Túmulo Vazio, ele escreve no subtítulo, João: a morte não pode deter a ação do Espírito. Veja que importante esse significado da ressurreição de Jesus para os tempos atuais que vivemos e o quanto isso nos ajuda à construção desse mundo melhor, sem desigualdade e sem nenhum tipo de sofrimento para os povos. Como houve a ressurreição de Jesus, no simbolismo emblemático do túmulo vazio, a nos alertar para o fato de que a morte não pode deter a ação do Espírito, perpetuamente haverá para nós a certeza de épocas mais auspiciosas, pois que a afirmação de Deus no Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, de que fará, não obstante as dores provocadas pela insensatez humana, novas todas as coisas, é para valer. Necessário se faz, entretanto, que cooperemos em favor desse feliz desiderato. E aí, irmão Paiva cita a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12, aquela mesma em que o apóstolo Pedro nos convoca a apressar o dia da volta do Senhor ao planeta Terra. Veja que na ressurreição de Jesus compreendemos o nosso papel para a construção daquilo que é prometido por Ele também, nosso Senhor e Mestre, no seu Apocalipse, da construção de um mundo melhor. Novo céu, nova terra. Essa é a nossa parte, esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso. É a mensagem que Jesus nos deixa como um verdadeiro legado para a transformação de tudo que é ruim em coisas boas, em oportunidades para todas as pessoas. Muito bem, respondida a pergunta do João Henrique Leite, de Manaus, Amazonas. Todas as questões interessantes, né? Como a da Vivian Cristina Gomes, de Brasília, Distrito Federal, e quer saber assim: se todo o episódio da crucificação de Jesus estava profetizado, então era missão de Judas trair o Cristo? É possível que um erro esteja na missão de uma pessoa? Como ficaram as consequências para Judas ou para outros casos? Pergunta ela. Obrigado pela sua instigante pergunta, minha irmã Vivian. Veja, ninguém vem à Terra para fracassar. Ninguém vem a este mundo para errar, para trair.
É evidente que existem as inclinações do espírito, das quais a gente precisa observar e vencer e superar. O espírito, quando reencarna, ele é sabedor dos seus pontos fracos. Mesmo que quando ocupa um corpo material, ele se esqueça disso, né? Porque as suas memórias espirituais, de certa forma, são bloqueadas, mas a todo momento a gente precisa observar no que precisamos melhorar, quais são os nossos pontos fracos e lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, a gente vai percebendo no dia a dia quais são os aspectos dos quais a gente precisa se desvencilhar. Jesus, quando escolheu Judas Iscariotes, ele sabia das inclinações daquele espírito, ele sabia das suas fraquezas, das suas inquietações, né, da sua questão íntima ali, que estava a todo momento lhe trazendo à tona um conflito muito grande. Por isso o escolheu, porque Jesus estende a mão àquele apóstolo, lhe oferece todo o seu socorro para lhe tirar daquela condição. Jesus, mais do que ninguém, teve uma paciência extremada com aquele apóstolo para salvar aquela alma. Ele bem sabia que Judas o trairia, porque, como sábio dos milênios que é, o Cristo naturalmente anteviu, observando as inclinações daquela alma, e a gente observa isso no seu próprio evangelho, segundo Mateus, Vivian, no capítulo 26, você observa essa leitura ali a partir do versículo 21, e naquele momento da Santa Ceia, da Páscoa, Jesus com os seus discípulos, bem próximos à sua crucificação, o Cristo, em dado momento ali, ele diz: aquele que coloca a mão no prato comigo será aquele que há de me trair. E vai observando de que, de fato, aquela profecia iria se cumprir, que Jesus seria, ele próprio, se utilizando da terceira pessoa, seria traído, mas ai do homem que fosse esse veículo, que fosse esse instrumento. E o Cristo ainda vaticina: melhor seria que nem tivesse nascido. E Judas então indaga: mas Senhor, sou eu o traidor? Falas sobre mim? E o Cristo então lhe responde: tu o disseste. Veja, o Cristo sabia dessas deficiências, conhecia justamente aqueles conflitos que o seu discípulo estava enfrentando. Mas Judas teve escolha? Teve. Entretanto, escolheu o caminho errado, o caminho equivocado das suas paixões, das suas percepções, das suas visões distorcidas sobre a missão de Jesus e sobre a sua própria finalidade na terra. E quando, portanto, trai o Mestre, a profecia se cumpre. Mas era alguém que Jesus estendeu a mão até para que pudéssemos nós compreender sobre a necessidade de não rotular ninguém. Esse está fadado mesmo ao fracasso, esse não tem jeito. Para que a gente possa se permitir e permitir à pessoa a chance de remissão, a chance de se corrigir, porque todos nós somos filhos de Deus e, conforme dissemos, não viemos a esse mundo para errar, para falhar. Entretanto, a escolha sempre será nossa. Eu gostaria de destacar, Vivian, muito a propósito das sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 2º, eu trago aqui um extrato da nova edição desta literatura, revista e ampliada pelo autor, e aqui no subtítulo do Mau Serviço de Judas, na página 115, o irmão Paiva destaca aqui essa página tão conhecida do irmão X, irmão espiritual. E após, eu quero pegar aqui um extrato desse relato, quando Judas faz tantas críticas daqueles que queriam seguir Jesus, daqueles que queriam retomar sua caminhada, das pessoas que queriam se redimir, e faz tantas críticas, observa, faz conjecturas, faz explanações absurdas, e em um determinado momento, e esse ponto que eu gostaria de destacar, a página nos relata assim: numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré, cansados da jornada comprida, quando o filho de Queriote indagou compungido: Senhor, por que motivos sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam, cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada a separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. E, levantando os olhos tristes para o divino amigo, repetia: por quê? Jesus ia responder:
condoído, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair. Quando se acercaram subitamente de poço humilde, onde costumavam aliviar a sede, Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se impulsivo e, mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino, tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Oh, que infelicidade! Gritou em desespero. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira-a com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede de ternura e de amor, faze o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa, sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo invigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Esse é um extrato da nova edição, revista e ampliada pelo autor, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 2º, do qual seremos todos presenteados nesse próximo dia 15, graças a Deus, pelas mãos do nosso irmão Paiva Neto. E aqui, Vivian, de forma bastante clara, observamos o cuidado que Jesus teve e tem com todos nós, para que não incorramos em erros sobre os quais a gente talvez já tenha praticado em outros momentos e sabemos que precisamos policiar isso em nós. Judas piorou ainda mais a sua situação, cometendo o suicídio, agravando ainda mais a sua pena. Mas Jesus, sempre com as suas mãos estendidas, nos oferece a chance de nos redimirmos. Muito bem, essa foi a resposta. Obrigada, Vivian, pela sua reflexão, pela sua pergunta. Ela é de Brasília, Distrito Federal. A gente vai agora à última questão, a do Heleno Souza, de Viamão, no Rio Grande do Sul. Só lembrando que, como o irmão João Carlos de Carvalho trouxe a leitura das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 2º, você que ainda não fez a sua reserva, adquira agora mesmo pelo Clube Cultura de Paz, desta obra revista e ampliada pelo autor. A partir do dia 15 nós teremos a oportunidade de ter em mãos. Então ligue 0310 07 940. Bom, o Heleno pergunta assim: a religião divina explica que a ressurreição de Jesus é um recado de esperança, mas se antes houve o Calvário e a dor, como pode ser isso? Não seria contraditório? Obrigado pela sua importante pergunta, Heleno. E não é contraditório não, porque o fim não é a dor. O fim de toda essa trajetória não é o Calvário. O fim é a vitória do Mestre Divino. É a sua superação, nos oferecendo, como o irmão Paiva já destacou, um roteiro seguro para a nossa existência, guardadas todas as infinitas proporções, representando também a nossa caminhada neste mundo, de dor, de sofrimento, um verdadeiro Calvário. Mas será esse o nosso fim ou não? Evidentemente que não. O nosso fim, portanto, quando ligados aos ensinamentos do Cristo e atentos a esse grande exemplo da sua ressurreição, é igualmente com ele a vitória. O irmão Paiva, quando fez a proclamação de Jesus vivo, em 1º de abril de 1983, na cidade do Salvador, na Bahia, dá um novo significado para esse fato, tirando, portanto, a ideia da tristeza, da lamentação, sobre um Jesus morto, inerte, incapaz de resolver as grandes situações desafiadoras pelas quais a humanidade passa, apresentando-nos esse Jesus ressuscitado, vitorioso, convidando-nos também a sermos com ele vitoriosos. E eu quero destacar um ponto justamente dessa página do nosso irmão Paiva, das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, agora no volume 1º, que consta que essa
proclamação feita, e eu quero destacar um ponto aqui, a página 350, Heleno, que tem esse subtítulo, Maior ênfase à ressurreição. E o líder da religião divina escreve: o que fraternalmente propomos é que se dê maior ênfase à ressurreição do divino amigo de todos nós. Na sua vitória sobre a morte está a mola impulsionadora do cristianismo, a certeza do triunfo sobre si mesmos dos seus discípulos. Jesus está vivo. A grande mensagem da Semana Santa na atualidade, quando os povos insistem em invocar a morte, fazendo dela sua deusa, é que o divino chefe nunca esteve realmente morto. O espírito não se extingue, razão porque somos imortais. Fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E Deus é espírito, consoante revelou o educador celeste à samaritana no poço de Jacó. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24. A gente para por aqui, deixando essa sugestão de leitura para você refletir e perceber que, da mesma forma que a trajetória do nosso Mestre Divino não começa na manjedoura, por mais importante que seja, e de forma a transmitir para todos nós tanta vibração na manjedoura, a trajetória do Cristo começa muito antes, na criação do planeta Terra, ela também não se encerra no Calvário. Jesus ressuscita, passa 40 dias e 40 noites com os seus discípulos, aparecendo-lhes muitas vezes, depois é elevado aos céus com a promessa de que voltaria como voltará. Essa é a maior alegria para os nossos espíritos. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.